Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Bom, vamos falar da Sociedade Amigos de Chapecó e vamos falar do trabalho desenvolvido aqui na cidade já há meio século, né? Porque tivemos aí a comemoração dos 50 anos agora, se não me engano, foi no dia 13 do mês de setembro, né? Mas estão aqui conosco o presidente da SAC, que é o Luiz Augusto Gemer, e também o coordenador do projeto do Parque Urbano, que nós vamos falar hoje também, né? Que é o César Ciarini, e são assuntos bem interessantes que vamos abordar aqui. Tudo bem, César? Tudo bem, Gemelli? Bom dia para vocês. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Chapecó. AM 1330, potência nas ondas aqui de Chapecó. E aí, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia, Rádio Ouvintes. Estamos aqui realmente felizes hoje, né, comemorando essa beleza, assim, né, que foi já podemos chamar de classificação da Chapecoense, né? Vamos garantidíssima, né? Isso, e vamos comemorar isso com uma boa notícia aí para os cidadãos chapecoenses, que é esse projeto do Parque Urbano que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. É isso aí, para a gente começar assim a semana com boas notícias, né? Pois é, 50 anos, né? Já meio século. A gente conversou aqui, foi no mês de setembro. Acho que foi na data mesmo, né? No dia 13, né, Gêmea? Não sei se você esteve aqui ou não, mas eu sei que o pessoal da SAC esteve, né? Mas ainda era período eleitoral, então a cidade fica um pouco diferente. A gente tem que, assim, ficar meio que, né? Tem que ficar atento ao que pensa, né? Imagina ao que fala no período eleitoral, mas, né? Enfim, estamos aqui agora já com bem mais liberdade para a gente abordar algumas questões interessantes. Mas são 50 anos, né? E a gente destacava naquela oportunidade muita gente que já passou pela SAC, né? Que teve assim meio que desativada, mas foi retomada há alguns anos, né? Bom, 50 anos na Sociedade Amigos de Chapecó é uma sociedade civil de direito privado, organizada por pessoas, cidadãos comuns da nossa sociedade. Muitos pensam, até eu tive uma entrevista com alguns alunos da UNO Chapecó e também da UNOESC, que pensam que é uma elite, sabe? É só gente que manda, vamos dizer assim. Mas não é formada por cidadãos comuns, você ouvinte pode ser voluntário, e todos os cidadãos podem participar dos nossos projetos. Nós estamos comemorando nesse ano 50 anos da SAC. Para tanto, nós construímos, junto com a Correios e Telégrafos, um selo comemorativo aos 50 anos. Que você ele traz é aqui, né? comercializado agora nas agências do Correio da nossa cidade e eles participam, vamos dizer, de todas as nossas correspondências aqui dentro de Chapecó, no estado e também no Brasil e também no exterior. É um selo comercial, então cada cidadão pode ir lá na agência do Correio e prestigiar com a nossa cidade com esse selo dos 50 anos. É inédito na região a confecção e a parceria junto com os Correios, porque a SAC tem um prestígio e os Correios e Telégrafos, embora foi um pouco desmontada também nesses últimos anos, mas os Correios e Telégrafos é uma instituição que nós temos no Brasil que tem a sua credibilidade e que está atuando junto à comunidade. Então nós fizemos essa parceria para comemorar os 50 anos. Eu não poderia aqui falar da SAC, nem de projetos que nós temos, sem lembrar um pouquinho o passado. Se me permite, até para os ouvintes entenderem bem o que a SAC faz, o que a SAC planeja, por que surgiu, né? Por que surgiu, como surgiu, qual é as personalidades e as pessoas que construíram essa sociedade Amigos de Chapecó, que é tão conceituada na nossa comunidade e na região e também no Brasil todo. Então, a SAC tem como parceiros institucionais a UNO Chapecó, que é a Universidade Comunitária, desde os primórdios, a Prefeitura Municipal aqui de Chapecó também, a ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Chapecó,
e a Secretaria Regional de Desenvolvimento, que agora se transformou numa agência, né? A parceria está meio, agora um pouco stand-by, mas nós vamos retomar essa parceria, que são parceiros institucionais da SAC. E nesse contexto, a SAC trabalha com representações dentro da comunidade, na Comissão dos 100 anos de Chapecó, porque ela foi criada, a SAC, para comemorar os 50 anos de Chapecó. Então, quando o Chapecó estava fazendo 50 anos, a SAC teve esse propósito. O principal propósito foi comemorar os 50 anos. O segundo é fazer a primeira feira da IFAP. 50 anos lá em 67, e a SAC surgiu em 66, né? E agora nós estamos comemorando os 100 anos de Chapecó. Nós participamos também do Comitê de Chapecó-Irani, dos resíduos sólidos, das comissões do CONDE, nós participamos do CONTUR, do Conselho Integral de Desenvolvimento da região Fronteira Oeste, também do Fórum de Desenvolvimento e Competitividade, do CONCIDADE, das câmaras temáticas que o CONCIDADE tem e das diversas ações. Nós participamos da construção do plano diretor, que embora tenha algumas questões a serem reanalisadas de novo e atualizadas, mas é um plano moderno, um plano que era o único que nós tínhamos em Santa Catarina, foi o primeiro, né? Então nós participamos e nós queremos lembrar também a construção da SAC lá nos 50 anos atrás, que teve uma galeria de presidentes que são nomes que estão dentro da nossa comunidade, são pessoas ativas, que foram ativas também, alguns já nos deixaram desse plano, mas é importante citar o Sadi José de Marco, que foi um primeiro presidente, nós tivemos o Valmor Lunardi como um outro presidente, o Dorival Cancian, o Altair Wagner, também o Valdomiro dos Santos, o Mário Lansnaster, que hoje continua sendo uma personalidade, Altamir Ramos, o Clair Eloy Dariva, Celso Dalpiva e o Sérgio Craque, que pertence ainda hoje ao Conselho de Administração da entidade. Ele era o presidente... E era o presidente assumiu, anterior. Né? E é importante que nós tivemos como sócios fundadores, além de todos estes, nós tivemos o Francisco Norberto Bora. Então, desde a fundação da nossa sociedade, Amigos de Chapecó, nós tivemos essas personalidades e a família Bora inteira, toda ela participa ativamente da nossa sociedade e hoje nós temos as ondas indo a todos os ouvintes por essa ação, vamos dizer, ímpar de cada cidadão, especialmente do Francisco. Então, a SAC atua nesse meio, né? Ela atua agora fazendo um projeto que é o 2030, que é um projeto guarda-chuva. Que já vem sendo discutido há algum tempo aqui em Chapecó. Um projeto mãe, planejado, que toda a sociedade tem que planejar dentro daquele projeto. Então, nós temos assim a área da agricultura e pecuária, na gestão pública, no esporte e lazer, a infraestrutura, a educação, a saúde e a assistência social, todos contemplados nesse projeto 2030. É só você, cidadão, você empresário, você gestor público, o prefeito municipal, os vereadores, acessar o site da SAC e participar de um fórum permanente que nós fizemos sobre esses assuntos, para que cada um faça seus projetos dentro daquelas bases aquelas premissas que foi elencadas, vamos dizer, no projeto 2030, que agora nós estamos atualizando. Então é importante a participação da comunidade, é importante que todo cidadão participe e que faça os projetos de acordo com este planejamento que nós fizemos. Que aí a sociedade vai se desenvolver de forma ordenada, de forma que nós, cidadãos, conseguimos preservar e conciliar o progresso com a nossa natureza, a preservação da natureza. Então, para isso que nós temos o grande parque que nós estamos planejando. Nós planejamos a cidade para 2030, vamos dizer assim, com vistas a 2050. Então, essa é a ação básica que a SAC atua dentro do seio da comunidade, participando com todos os cidadãos da cidade de Chapecó. Muito bem. São várias as atividades, né? Vamos falar um pouquinho desse parque já para a gente conhecer, e eu também tô curioso aí para saber alguns detalhes a mais, né? A gente já comentou aqui rapidamente, mas assim meio por cima, né? Sem muitos detalhes,
há algum tempo atrás. Mas, Ciarine, nos fale aí sobre você que coordena esse projeto do parque, seria o Parque Urbano de Chapecó. A intenção é termos um grande espaço aqui na cidade, mesmo porque a cidade tem os seus espaços hoje, mas ela está carente, né? De espaços, né, para que as pessoas possam conviver, preservação. Qual é a ideia? Onde seria esse grande parque urbano de Chapecó? Bom dia, Fábio. Até antes de falar mesmo do parque, eu gostaria de comentar um pouco o que o Gemelli falou de como a SAC está preocupada, vamos dizer, dentro desse projeto 2030, né, em deixar uma cidade mais qualificada, mais justa para as pessoas, né? E foi nesse fórum, nesse lugar, nesse ambiente da SAC, né, que surgiu, então, a possibilidade de realizar, dentro desses grandes projetos que ela tem, mais um, né, deles, que é esse projeto do Grande Parque Urbano para a nossa cidade, né? Então, como já é um anseio em todos os lugares que a gente tem andado por aí, a sociedade sempre reclama e pede por um lugar melhor, uma área verde de convivência, um parque qualificado, sem desmerecer os já existentes, né, que a cidade já tem, que é o nosso Ecoparque, que é aqui mais no centro, que é o Parque Palmital, o Parque das Palmeiras, né? Aliás, o Palmital foi revitalizado recentemente, né? Isso, então, assim, esses pequenos parques, podemos chamar dessa forma, considerando a expressão que poderia ser o grande parque, eles cumprem a sua função de bairro, uma situação mais local. Mas esse grande parque que está sendo pensado, ele pode atender, além de toda a nossa cidade, inclusive a região, sendo um lugar de turismo como aqueles que a gente vai quando vai para uma outra cidade maior, como Curitiba, São Paulo ou Nova York, enfim. Ou seja, pensar grande, né? Pensar muito grande. E Chapecó pode, né? Porque Chapecó já está numa condição de representatividade, vamos dizer, no Estado e no Brasil, muito interessante e vendo um desenvolvimento muito bom, crescente, e essa necessidade desse parque, ela vai cumprir com esses objetivos também de dar um pouco mais de lugar para as pessoas, e não só para o desenvolvimento comercial ou empresarial dessa cidade, que é muito pujante, né? Esse projeto já está finalizado ou não? Não, na verdade o projeto, a gente não fala o projeto em si, é a ideia, certo? Sim. Até, Fábio, para colocar para as pessoas, né? Porque nós estamos desenvolvendo a ideia inicial de como ele deveria ser, o que ele deveria conter, onde ele poderia estar, e em todos esses aspectos que estão sendo trabalhados por um grupo de pessoas aí, que formamos um grande GT de trabalho aí. Isso aí será encaminhado para o poder público, que é quem tem a incumbência de construir, né? Isso. Nós brincamos e nos desafiamos aí dentro da SAC, né, que nós vamos entregar de presente para o futuro administrador de Chapecó, que agora é o nosso prefeito Boligon, esse master plan desse parque, como um dos primeiros presentes que ele vai receber no dia da sua posse, em 2 de janeiro. Então, estamos trabalhando agora, né, nessas ideias que vão formar diretrizes e parâmetros, né, de como esse parque vai se configurar, e vamos entregar simbolicamente essas orientações que é o conteúdo desse grande parque no futuro para o prefeito de Chapecó em 2 de janeiro. Bom, seria no entorno aí do Lajeado, São José, é isso? Essa é a ideia? Isso, de todas as áreas que se pensou, uma área muito importante para a nossa cidade de Chapecó, que é toda a região da bacia do Lajeado São José, até pela característica de ter o nosso manancial de captação de água potável, surgiu como o melhor dos lugares que poderia atender 2 coisas. Nós conquistarmos, vamos dizer, esse espaço público de qualidade, que é um grande parque, numa área verde, com bastante reservas ainda possíveis de você utilizar, e também com esse projeto pensado, planejado, de uma forma integrada, com muita qualidade, vamos dizer, das pessoas que estão envolvidas, ele vai ser com a possibilidade de preservar e recuperar toda aquela região da bacia do Lajeado São José. Então, entendemos que essa região, por estar próxima da cidade, estar assim numa condição especial como um vetor de desenvolvimento urbano no presente, vai atender essas 2 expectativas. Vamos dizer, criarmos um grande espaço público de qualidade e também termos a preservação daquele manancial. O espaço hoje é um espaço que está sendo utilizado muitas vezes de forma incorreta, né? Nós temos gente
ocupando alguns locais de forma irregular, né? Nós temos loteamentos ali também, não sei se bem propriamente dentro do espaço ou nas proximidades, mas é uma situação bem difícil hoje, né? Fábio, se pensarmos assim que a cidade vem desenvolvendo, é inevitável que o desenvolvimento urbano ele ocorre, assim, principalmente numa cidade que tem tantos atrativos como é a cidade de Chapecó. E aí o que ocorre? A grande região da Bacia do Lajeado sempre foi um lugar muito especial, muito criterioso de como a gente deveria fazer esse desenvolvimento. E por falta de longos e longos anos, por falta de um planejamento integrado e pleno, como até a SAC está fazendo um projeto de 2030, nós estamos pensando a cidade para mais X anos, né, à frente. Como o Chapecó não desenvolveu isso, o que ocorre? O grande legado que o Lajeado está recebendo lá é nada mais do que poluição, construção irregulares, alguns loteamentos irregulares, desmatamento, assoreamento do Lajeado. Quer dizer, nós temos muito mais coisas negativas do que positivas dentro dessa região. Então surgiu essa necessidade, ou essa pegada ecológica que a gente está chamando, de desenvolver um planejamento integrado para a região da Bacia para mais 50 anos. Aí não vamos pensar longe e aí sim, talvez, com esse projeto integrado, com planejamento sustentado, vamos dizer, daquela região, a gente consiga preservar e recuperar todo aquele potencial hídrico que ainda tem. E é sabido que a cidade depende dessa água. Acho que não deve ser novidade para ninguém que Chapecó hoje vive do abastecimento desse manancial, né? E ele recebe muita poluição. Até depois, se puder falar um pouquinho, até o próprio acesso hoje que foi criado, né? Hoje duplicado, todo esse acesso a 282, hoje joga muita sujeira e porcaria, vamos dizer, dentro do Lajeado, por não ter sido também um projeto pensado, integrado com todas essas questões. Agora, essa área é bem grande, né? As pessoas também não têm ideia, assim, porque lembram lá da captação da água, né? Mas essa área da bacia, o entorno aí, que seria uma área de preservação, ela vai de onde até onde? Assim, qual é o tamanho dessa área, para a gente explicar assim, melhor aí para o nosso ouvinte? As características ali da região da bacia, elas são bem peculiares, né? E dentro do plano diretor hoje atual de Chapecó, já tem uma previsão de criar um parque linear em determinada faixa, vamos dizer, desse curso do Lajeado. Mas assim, na visão que nós fizemos de análise, é uma extensão muito pequena que ainda não permitiria a preservação plena ou a capacidade, assim, de talvez de preservar e recuperar aquele Lajeado. Então, a gente não está hoje exatamente definindo um lugar. Nós estamos imaginando que vai ter um parque linear unindo a área central da cidade, a começar aqui até pela região da Ipagre, do loteamento dos Lunardi ali, e que vai até a área dos Toso, lá na parte do acesso, que é onde o Lajeado ele migra para o município de Cordilheira Alta, né? Que, para conhecimento do pessoal, na verdade, a primeira nascente do Grande Lajeado nasce em Cordilheira Alta, né? Então a extensão é longa, mas dentro dessa parte do parque linear que percorre todo esse percurso, vamos chamar aqui da Ipagre até a região ali da Cordilheira, deverá haver uns largos maiores onde a gente possa ter equipamentos públicos dentro dessa grande bacia. Mas não existe hoje o projeto definido e não é a nossa ideia definir isso nesse momento, nesse Master Plan. É importante também ressaltar, porque de vez em quando as pessoas que têm uma propriedade dentro da bacia do São José vão dizer, mas vão tomar minha terra. Não é nada disso. Não. Primeiro que nós não definimos ainda a área e nem como isso será implantado. O projeto ele vai dar uma linha mestra, como disse o Ciarini, de como isso se implanta, qual é a possibilidade legal, como se faz esse projeto, como se planeja. Mas o importante, assim como nós já citamos, que a cidade ela cresce, e às vezes de forma desordenada, nós temos um plano diretor que já prevê muita preservação, as APP todas preservadas e tal, mas assim mesmo assim, a bacia do São José está sendo às vezes invadida. Hoje nós temos ali ao longo da perimetral, já tem áreas invadidas por pessoas que precisam de espaço para morar
e que não têm condições de comprar ou adquirir e acabam invadindo. Então o poder público tem o dever, tem a obrigação e tem o direito de realocar essas famílias, utilizando as verbas que tem de governo federal, de governo do estado, e também no seu planejamento, dentro da sua área municipal, da sua esfera de orçamento e também de atuação administrativa, de realocar esses cidadãos e dar uma moradia digna e não em cima de um APP, vamos dizer, como nós temos hoje. Nós temos naquela região ali na frente da APT, por ali que tem uma vila toda que precisa ser adequada dentro da legislação nossa. Inclusive o Ministério Público está cobrando, a Prefeitura também está cobrando, está cuidando da questão da preservação, né? E toda a bacia do Lajeado, aqueles agricultores que lá vivem, aqueles empreendimentos que estão sendo feitos, isso tudo, para tranquilizar a população, ninguém vai chegar lá e vai dizer, essa terra sai daí. Não, isso tudo vai ser adequado, uma questão legal, para essas pessoas terem o seu ressarcimento. É assim que você faz um parque, com respeito à democracia, às nossas instituições. Então, cada cidadão, cada família que lá vive não precisa ficar preocupada que nós vamos preservar. O objetivo principal do parque, além de dar lazer, além de construir um planejamento estratégico, por exemplo, para a cidade, é da preservação da água, como o Ciarini falou. Hoje, nós temos a Sadia ali, e a Sadia foi uma das metas de construção da SAC. A SAC, quando foi criada, ela trouxe a Sadia, trouxe o local da IFAP também, aquele local onde era realizada a feira da IFAP, foi a SAC que construiu. A primeira IFAP quem construiu foi a SAC também. Então, assim, a ponte do Goiôem, por exemplo, foi a SAC que idealizou e junto com toda a sociedade, poder público, inclusive a ação de presidentes que nós construímos e construiu a ponte. Agora, esse grande parque é a mesma coisa. Nós temos que preservar a água, principalmente, porque aquela água de superfície que nós chamamos é o único local dentro da nossa região que está ainda preservado e que tem água. Existem alguns processos de poluição, de desconstrução, mas a Sadia só está ali porque tinha água. E os investimentos, tanto locais, como nacionais, como internacionais, eles só vêm para aquela região, para aquele município, por exemplo, o nosso município, se nós tivermos água de superfície. Senão, não vem investimento. O investidor ele precisa da preservação, que ele precisa justificar o investimento, mas precisa da água. E esse é o bem mais precioso. Nós temos que hoje triplicar, vamos dizer, o volume de água de superfície daquela bacia. E é nesse intuito que o parque vem. É um modelo, não é um modelo estanque, por exemplo, que nós estamos construindo. Vai dar para conviver propriedades rurais, vai dar para conviver o mobiliário urbano, vai dar para conviver os prédios, tanto horizontais como verticais, vai dar para as indústrias, desde que não poluam, vai dar para conviver nesse grande parque. Nós não queremos um parque onde fica cercado, fechado, não. Aqui é só mato, ninguém entra, vamos só caminhar final de semana, andar de bicicleta. Não, nós precisamos de um parque que as pessoas possam ir e vir com liberdade e que amem aquele local, que preservem aquele local para as futuras gerações. Deixa eu fazer um intervalo aqui bem rápido e a gente já prossegue aqui conversando sobre a Sociedade Amigos de Chapecó e falando aqui com o presidente, que é o Luiz Augusto Gemelli, e também com o César, o César Ciarini, que é o coordenador desse projeto do Parque Urbano de Chapecó. A gente volta na sequência, 8h29, 21,8 a temperatura, o tempo é bom em Chapecó. Chapecó Notícias. 8h34, 22 graus a temperatura, é o Chapecó Notícias nesta manhã e nós seguimos por aqui nas ondas do rádio falando sobre a Sociedade Amigos de Chapecó. E vamos adiante então, já a gente fala um pouco mais do Parque Urbano aqui de Chapecó e esse estudo, esse projeto e, enfim, de que forma a SAC vem tratando dessa questão. Mas temos outros projetos bem interessantes também, né, Gemelli? Sim, é importante ressaltar, nós demos uma pausa no projeto do parque, vamos dizer assim, na nossa conversa. Já retomamos papo, mas é para dizer que reafirmar que o projeto do parque está dentro do projeto 2030, visando os anos 50. Né? Nós temos o selo, que nós fizemos esse projeto maravilhoso. Nós temos também a questão do crematório, viu? Que nos preocupa bastante, porque nós hoje, se nós precisar dispor desse serviço, que é
um serviço importante para a cidade, para uma questão até de higiene mesmo, e nós precisamos que a nossa cidade contemple um crematório. E chegou até aos ouvidos da SAC que não tinha interesse. Então, nós fomos lá e cobramos já do poder público, para que o poder público se interesse e que faça esse planejamento. Evidentemente que tinha uma eleição pela frente, período eleitoral é muito conturbado, mas nós temos que retomar a questão do crematório. O crematório é importantíssimo, hoje é um projeto. Passo Fundo ou. É Balneário Camboriú, acho, Santa Catarina, é o único. Mas aqui na região não tem. Então, isso tem um custo, mas é importante que tenha esse investimento e depois a sociedade vive de forma mais harmônica. Evidentemente, respeitando todo tipo de religião, toda crença. Quem quiser cremar, crema, quem não quiser, não crema, mas é importante que nós tenhamos esse processo definido. Nós também temos o portal, que eu falei, que é o www.sac.org.br, ou até no Projeto 2030. Se acessa o portal da SAC, daí pode interagir. Nós fizemos fóruns nas diversas áreas, ou seja, são fóruns que, a todo momento, o cidadão acordou de madrugada, tem uma ideia importante, vai lá no site e coloca lá, se é na área da saúde, digo, tem essa demanda que é importante, esse projeto que é importante, vamos trabalhar com a SAC para nós promover para a sociedade, de um modo geral, atuar e convergir naquele processo. Então, evidentemente que vai ser estudado, e esses fóruns são permanentes no nosso portal, que nós criamos agora também para comemorar os 50 anos, né? Nós também temos o GPS rural, que é importantíssimo o GPS rural. Aquele cidadão que está lá produzindo no campo e está sem segurança, vamos dizer assim. Basicamente, ele tem a casinha dele, qualquer um está vulnerável a chegar pessoas com má conduta e ir lá invadir a terra, causar maldade, até furtos. Tal. Então, o GPS rural é uma questão de planejamento da segurança, aonde tem uma viatura com GPS, depois mais, conforme a necessidade, terá uma viatura com GPS, a prefeitura já tem no seu orçamento essa viatura prevista para o ano que vem, a prefeitura é parceira disso, através da Secretaria da Agricultura, e também várias entidades que são parceiras, praticamente todas as, vamos dizer assim, as cooperativas, né? A Sadia, a Alfa, a Aurora são parceiras desse processo. Nós já construímos um software, já distribuímos os aparelhos de GPS. Então é importante, cada cidadão vai ter um número lá e é acionado e a viatura vai rapidamente lá. E nós queremos estender isso aí na área da saúde, do SAMU, dos bombeiros, que se der um problema de saúde, o cidadão aperta o botão de emergência, vamos dizer assim, e a viatura vai lá, o SAMU vai lá, ou vai ter o seu atendimento. Queremos fazer também na questão ambiental, então trazer mais, já que nós temos um software e um sistema de GPS rural que contemple isso, nós vamos contemplar as demais áreas, vamos dizer que nós precisamos para viver em sociedade mais dignamente. Também o projeto do uso contínuo e consciente da água, nós temos um projeto específico. Nós cobramos da Casan para que fizesse um projeto nesse sentido, cobramos da Prefeitura e temos um projeto. A SAC tem um projeto que está sendo implementado e buscando recursos, né? Também tem a preservação de forma irrestrita e de forma, vamos dizer assim, forte da preservação da floresta nacional. Nós não podemos deixar aquela floresta que foi há centenas de anos preservada pelos nossos colonizadores. Algumas já têm com plantação para a indústria noveleira, nós precisamos fazer um manejo disso e preservar, porque ali o manancial de água que é retido, o manancial de superfície é importante. Então a SAC também tem um projeto forte de defesa e as formigas do bem. Formigas do bem é um núcleo de mulheres que atuam diretamente junto ao hospital regional na questão do Hospital da Criança, e especialmente as crianças da oncologia. Então elas fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, já é o nome de formigueiro, são formigas do bem, que vão lá e fazem um trabalho de apoio àquelas crianças, de ajuda financeira. É importante ressaltar, por exemplo, nós pegamos as diversos setores da sociedade, já fizemos promoções para isso. Hoje, inclusive, tem um chá e um cinema, vamos dizer assim, que elas estão fazendo lá no auditório da SAC. Todos podem ligar lá para a SAC, podem acessar e podem participar. São promoções que vêm em virtude do apoio ao Hospital da Criança. Então, as Formigas do Bem estão fazendo um trabalho maravilhoso
E também um projeto agora que nós estamos em estudo, já há mais de um mês, que foi indicado pela Promotoria Pública, para que a SAC lidere, que é o projeto de arborização urbana. É um projeto que foi encaminhado pela promotoria e nós estamos fazendo a nossa análise da SAC com técnicos, com pessoas da sociedade, analisando para depois nós entregar tanto para o Poder Executivo como para o Poder Legislativo, para que tomem providência, para que nós tenhamos, embora nós tenhamos uma legislação que trate do assunto, tanto estadual como federal, e também no município, mas nós precisamos de uma legislação mais atualizada. E esse projeto contempla. E é importante para a vida das pessoas. Essa árvore que está na frente da sua casa, essa árvore que está ali na rua, talvez os galhos estão atrapalhando até a energia elétrica, nós temos que ver o tipo de arborização que pode ter no município. E esse projeto de lei, é um anteprojeto na realidade, ele vai contemplar tudo isso. Então a SAC encabeça todos esses projetos, além do projeto do Parque Urbano, que nós estamos falando. Era importante nós situar, por exemplo, ouvintes, em todos os projetos que a SAC está atuando. Muito bem. O Ciarini, você é arquiteto, né? E nós temos aí uma equipe toda envolvida nessa questão do Parque Urbano, né? Vamos começar lá, a gente já falou aqui no bloco anterior, né? Mas a ideia surgiu de onde? Como que surgiu essa ideia aí de criar um parque aqui em Chapecó? A ideia surgiu exatamente por isso que o presidente Gemelli estava falando aí. Quando eu acessei a SAC faz um ano e pouco atrás ali, eu percebi a grandiosidade de com que eles tratavam esses projetos, né? Como já foi falado, já se conseguiu a IFAP, a Ponte do Goiomém, e etc, etc. Eu falei, olha, aí está o lugar onde é possível lançar ou germinar essa ideia do grande parque. Então, isso aconteceu na minha vida aí como arquiteto e urbanista, nessas frequências que eu tive nas conferências das cidades que acontecem aqui em Chapecó. Chapecó já tem um plano diretor e que exige, né, vamos dizer, essas reuniões, né? E na 5ª conferência da cidade, que até era o Cracker, que era o presidente, ele até a SAC coordenou aquela conferência, veio para Chapecó o Silvio Barros, que é um ex-prefeito da cidade de Maringá, e a Natália Garcia, que trouxeram, vamos dizer, grandes informações e novidades, vamos dizer, em relação às cidades, né? Então, com os conceitos aí de uma cidade inclusiva, o plano de mobilidade que foi desenvolvido naquele momento, né, para a nossa cidade. E também eu gostei muito quando foi chamado que a cidade é das pessoas. A cidade é das pessoas, são das pessoas, né, e não dos carros ou de outras necessidades, vamos dizer, que ela tem. Então, tem que ter sua empresa, tem que ser seu comércio, suas atividades de serviço e comércio, mas também as pessoas precisam de morar bem nesse lugar com qualidade de vida. E aí surgiu essa ideia, então, de fazer, por um anseio que saiu dessas mesmas conferências, né, um lugar melhor para você desenvolver, então, essa convivência urbana, né. Então, partiu daí, vamos dizer, desde esse momento, a ideia de que um grande parque poderia trazer essa condição para a sociedade chapecoense, né? Bom, além de você, quem mais está trabalhando aí nessa questão? Nós formamos um grupo de trabalho aí de arquitetos, agora que eu comecei liderando com o grupo do IAB. E aí eu chamei, claro, porque esse projeto não é de muitas mãos e não é possível desenvolvê-lo só com uma ideia, né? Até pela complexidade que é e também o criterioso que é o lugar que é a Bacia do Lajeado. Então, nós chamamos para participar desse projeto aí, que fazem parte da equipe, né? O município de Chapecó, a prefeitura em primeiro lugar, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui do núcleo de Chapecó, que está encabeçando bastante, vamos dizer, esse conjunto, todas as universidades, a Universidade Federal da Fronteira Sul, a UNO Chapecó, a UNOESC e a UCEF, fazem parte com o seu grupo, o seu staff, né, vamos dizer, na área de planejamento urbano e dentro dessas questões da sustentabilidade, né? E também faz parte a Associação de Proteção da Bacia do Lajeado de São José também, que é uma associação que integra, que cuida daquela região. Muito bem, muita gente envolvida, né? Super qualificado o grupo. É importante ressaltar, por exemplo, a universidade, todas as universidades estão presentes, especialmente aquelas comunitárias, né, que atuam na área, não aquela universidade que não tem, por exemplo, cursos específicos para aquela área. Mas é importante ressaltar
a UniChapecó, a UNESC, a UCEF, todos, e especialmente a Universidade Fronteira Sul, que há poucos anos veio para a cidade e para a região, e o seu reitor deu tanta importância que ele participou do nosso GT. Ele estava lá sentado, ajudando a trabalhar e ajudando a escutar as ideias que tem, ajudar no planejamento, e o reitor estava presente lá. Então, para dizer para a comunidade que pode ficar tranquila, que nós estamos fazendo um projeto dentro da serenidade, dentro da legislação, dentro de um processo ordeiro. Vocês acreditam que esse parque pode ser realidade em quanto tempo? É difícil falar hoje, né? Vamos pensar assim, Fábio, que o nosso projeto é Chapecó 2030, 2050, algo assim, é claro. Então, um parque dessa magnitude provavelmente ele não ocorra em um prazo muito curto. Até porque nós estamos falando de um desenvolvimento sustentado, ou sustentável, como chama, da região toda da bacia. Então, já é sabido, até pelos quem é estudioso do assunto, que um parque isolado lá, retirado, ele não funciona. O parque funciona, de fato, se ele tiver vida, tiver presença, tiver atividades rotineiras, né, e com uso frequente das pessoas, né? Então, provavelmente, a gente vai conseguir determinar, talvez, a localização dele, o formato, o estilo que é esse parque, as temáticas, né, que vão estar envolvidas, né? Mas eu acho que ele vai acontecer concomitantemente com o desenvolvimento urbano da cidade naquela região, naquele bairro, né? Então, a ideia não é trabalhar só o projeto do parque, mas também todo o seu entorno. Então, todos os novos loteadores que vão fazer o desenvolvimento daquela região da bacia, eles devem se integrar nesse projeto do parque e trazer depois, quando a população estiver chegando lá, acho que o parque acontece concomitantemente. Mas eu quero estar aqui para ainda vivo e utilizar desse parque, aproveitar com certeza, o espaço, né? Vocês falaram, a gente comentou aqui sobre a campanha e tal. Durante a campanha, vocês conseguiram falar com os candidatos? Ou os candidatos procuraram vocês? Como foi esse contato com os três? A SAC procurou os candidatos, levou as propostas, levou os projetos, né? Esse projeto do parque é um projeto que constou de um documento, nós entregamos para os três candidatos, os candidatos a prefeito, nós entregamos um documento da SAC para cada um. E nesse contempla o projeto do parque que nós vamos entregar para o prefeito, pretendemos entregar, né, Senhorina? No primeiro dia de governo. Ele assumiu, nós entregar para ele colocar em prática. Na verdade, é importantíssimo esse projeto para o desenvolvimento da cidade. Eu, particularmente, eu quero falar enquanto Luiz Augusto Gemelli, CPF, para o meu gosto, o parque poderia ter a entrada, que já é preservada pela IPAGRE, poderia preservar toda aquela bacia que já é de APP ali, já é de preservação, já está no plano diretor, então tem várias áreas que já estão ali, né? É um corredor que tem. Então, a prefeitura, por obrigação, por questão legal, tem que resolver o problema daquele entorno ali, do contorno, aquelas áreas invadidas, aqueles cidadãos e cidadãs, aquelas famílias, com respeito dentro da lei, mas eles vão ter que sair dali. É uma área de preservação ambiental que é importantíssima e está no plano diretor, sob pena da responsabilização, inclusive, dos prefeitos, dos gestores, de todos os que passaram e que vão passar pela cidade. Então, aquela área é uma área que tem que ser preservada, tem que ser resolvido aqueles problemas ali. E sobe para cima toda a bacia, até lá, vamos dizer, o trajeto da BR-282, aonde for possível fazer empreendedorismo, fazer uma conciliação com a natureza e o urbanismo. A UniChapecó, por exemplo, só para citar um exemplo, tem um projeto maravilhoso que coloca dentro da bacia, planeja dentro da bacia, vamos dizer assim, quase 800 mil pessoas. Então, hoje nós temos 200 mil pessoas, em torno de 200 mil pessoas morando em Chapecó. Na bacia poderiam ter 800 mil pessoas, com a preservação da natureza, ou seja, com prédios ecológicos, não uso de, por exemplo, carros a gasolina, é uma coisa que vai ser obsoleta daqui a uns anos. Então vai ser tudo elétrico, com energias renováveis. Nós temos as bacias que podem captar água de superfície e ajudar nos lençóis freáticos que nós temos, né? Ajudar na questão das APP,
Porque tem a área para APP, mas nós precisamos lá na coxilha preservar a natureza também. Se for feito um prédio, ninguém está dizendo, aqui ninguém vai construir mais nada. Não é, pode construir dentro daquele processo. E isso as universidades, todas elas, têm projetos de mestrado, de doutorado, que prevêem um convívio melhor com o ser humano e a natureza. E é esse o nosso pensamento. Queria complementar? Eu queria até comentar assim, o nosso grupo de trabalho está procurando assim não divulgar muitas questões que não estão ainda relativamente prontas para não comprometer até o projeto e não criar algum tipo de animosidade aí desnecessária com algumas pessoas ou propriedades, né? Mas eu acho que, falando daquilo que tu falaste antes sobre a realidade desse parque em pouco tempo, eu acho que essa realidade pode acontecer aí nessa região da Ipagre, que seria a porta de entrada do nosso grande parque, e já é uma área extremamente especial para desenvolver um parque urbano também. Isso é um pouco criterioso, tem questões políticas e técnicas assim, também envolvidas aí que a gente não consegue resolver sozinho. Mas eu penso que a mobilização que essa sociedade civil organizada pode fazer para conquistar esse bem, ela pode chegar nessa extensão que nós estamos falando aqui. Só depende de nós, depende desse grupo que movimentou a ideia inicial, mas depois o engajamento de toda a sociedade civil aí chapecoense, nós vamos conquistar esse grande legado aí para nossa cidade, sim. Com relação aos candidatos, é interessante, né? Porque nós temos um prefeito reeleito, tínhamos outros 2 candidatos que seguem deputados, né? Então, também, certamente, podem contribuir em nível de Estado, né? Para recursos, enfim, com diferentes ações aí, não só em relação ao parque, mas outros projetos, né, da Sociedade Amigos de Chapecó. Creio que o relacionamento é bom, né? Da sociedade, da SAC com essas pessoas, né? Sim, com certeza. Os 3 candidatos eles se comprometeram com os projetos da SAC. Na verdade, teve 2 candidatos que nós entregamos junto com o Observatório Social, que nós fundamos também, fizemos parte, e para conciliar o tempo na campanha ali, da agenda dos candidatos, 2 nós conseguimos entregar junto com a SAC e o Observatório Social, que tem mais ou menos o mesmo perfil de atuação dentro da sociedade, a participação comunitária e com o objetivo de nós fazermos uma cidade melhor, uma região melhor, um local onde é que nós vivemos melhor. Então, todos eles se comprometeram. Evidentemente que nós estamos pensando também em recursos federais para o parque, até para indenização, ou trabalhar junto, uma propriedade rural, da qual o proprietário não deseja sair dali, que ele viveu, está ali desde o pai dele, do vô dele, vivendo ali, que não deseja sair dali, ele tem que ter uma maneira sustentável de preservar aquela 10 hectares, aquele 100 hectares, ou aquele 1 hectare que ele tem. Nós temos que fazer uma maneira de preservar, e isso precisa ser ressarcido. Hoje, por exemplo, o cidadão tem que preservar a sua floresta, o pouco que resta lá, a sua nascente, a sua água, mas ninguém paga por isso, ou os recursos que são pagos para isso, ou que são prometidos pelos governos, eles não chegam até lá o agricultor. Então ele tem que preservar, mas e daí? Quem é que vai pagar para preservar uma mata? Ele precisa recursos para isso. E evidentemente que tem no governo federal, governo estadual, e isso os deputados são importantes para buscar esses recursos, porque eles têm que defender a região, têm obrigação de isso, mas especialmente o poder municipal, que tem na mão mecanismos legais da qual ele pode conceder. Por exemplo, o cidadão quer fazer um condomínio, quer fazer um novo prédio, ele precisa ampliar o espaço, então ele compra espaço do município, dentro da lei, e acaba destinando os recursos para essa área do parque, onde nós podemos fazer as indenizações, realocar as famílias, por exemplo, aquelas famílias que estão ali invadidas, que precisam sair, precisam urgentemente de recursos para que você pague, você compre um outro lugar, né, para eles irem morar e que tenham uma moradia digna. E não ficar só na palavra, por exemplo, nós temos aqui, eu estou vivendo em Chapecó há 10 anos, eu vim de outro município, mas toda vez nós falamos que tem invasão ali, mas ninguém arruma um recurso para tirar o cidadão dali. Aliás, fizeram uma construção de umas casas que seria para eles e acabou dando para outras famílias que não eram as dali. Mas o projeto original ele foi visto para aquilo, pelo menos esse era o objetivo.
Então, nós precisamos que o poder público se comprometa com isso. Aliás, é uma questão legal, friso, é uma questão legal essa questão da preservação da PP, e nós temos que buscar recursos para indenizar. Ninguém pode ser ferido no seu direito. Então, mais uma vez frisando, você que mora, que está assentado, que invadiu aquela propriedade que está numa área do BP, ou que está na Bacia de São José e que não está fazendo um uso correto, tem o seu direito de propriedade, seja ela precária ou não, mas vai ter a sua indenização e o seu realocamento para outra região. Você falava aí de buscar recursos, Gemelli, e, claro, recurso estadual, recurso federal, e nós temos, né, dois deputados que foram candidatos a prefeito e seguem aí, nós temos nossos deputados federais. Acabei lembrando aqui também dessa... Qual é a tua visão em relação a essa campanha lançada agora semana passada? A vez do Oeste, que busca uma candidatura a governador aqui do nosso Oeste catarinense. Bom, enquanto SAC, enquanto instituição, nós não discutimos esse assunto ainda, né? Que é mais das entidades empresariais, né? Mas a SAC participa da SIC, né? E a SIC é uma parceira e está imbuída nesse projeto. Nós já fizemos um projeto há anos anteriores, que é o voto pelo Oeste. Então, é uma garantia que cada cidadão vote naqueles candidatos que são da nossa região, para nós trazer mais apoio político, vamos dizer assim, e termos uma representação melhor. A SAC já trabalhou e liderou projetos dessa magnitude. Agora, eu pessoalmente, isso também é uma posição do Gemelli, vamos dizer assim, eu acho que é meio temerário, porque nós acordamos outras regiões que têm uma população maior, e que possuem um colégio eleitoral bem qualificado em termos de quantidade também, em termos de representatividades, e que despertou. Eu acho que, de certa forma, é importante para o município, a campanha foi bem lançada, o vídeo bem lançado, traz esse espírito nosso de empreendedorismo do Oeste, porque nós estamos aqui a 500, 600 quilômetros das cidades, vamos dizer, polos, de Curitiba é longe, Porto Alegre é longe, Florianópolis é longe, então nós tivemos que desenvolver tecnologias, indústria, nossa própria região teve que se desenvolver. Então, e somos produtores, somos maiores produtores, temos uma economia forte, mas é importante nós pensarmos que nós temos que articular esse processo. Eu acho que é um pouquinho prematuro, porque eu não sei se a questão legal é essa ou não. Daqui a pouco um candidato à região se lança e diz, mas vocês fizeram campanha antecipada, eu não sei desse ponto legal, mas é importante que seja entendido como uma coisa boa para a nossa região. E é bom para a nossa região nós temos um governador ou termos mais políticos que nos representam, mas tem que ter o cuidado com a especificidade e a densidade eleitoral de Santa Catarina. Com relação às questões legais, eu até comentei semana passada, porque não existe a eleição distrital, não existe o candidato distrital. Você que concorre, você concorre por todo o estado, né? Tanto que o candidato lá do Sul vem pegar voto aqui, daqui pega voto lá, né? E assim nas mais diferentes regiões você está apto a receber votos de todas as regiões, né? E depois de eleito, né? Para defender o Estado como um todo, falando na questão aí do Parlamento, né? Da Assembleia Legislativa, por exemplo, o mesmo vale para a Câmara Federal, e eu não sei, claro, nós não estamos num período eleitoral ainda, né? Mas eu não sei de que forma que funcionaria isso, uma campanha nesse sentido, né? Não sei se não fere em partes aí a legislação eleitoral, mas eu acho que a discussão é válida. É a nossa vez. A discussão é válida a discussão, é importante a discussão, nós só temos que cuidar para não queimar, porque a Assembleia Legislativa é representada por toda Santa Catarina, e lá tem mais voto de outras regiões do que da nossa, né? Então, colocar um nós e eles fica difícil, nós temos que costurar bem, tanto é que agora, nas perspectivas da última eleição, nós ficamos de fora de qualquer possibilidade de candidatos, né? Evidentemente que tem que ser trabalhado, mas essa questão do bairrismo que fica preocupando nós, inclusive para vir recursos agora. Muito bem. Luiz Augusto Gemelli, presidente da SAC, arquiteto César Ciarini também está à frente aí desse projeto do Parque Urbano. Obrigado pela presença de vocês, conversaremos em outras oportunidades, tá certo? Bom trabalho. Obrigado. Muito bem. Vamos adiante aqui, tem mais um intervalo e aí depois só o fecha aqui do programa, né? Quem está te mandando abraço, o Fernando Matos está te mandando abraço aí pelo WhatsApp.
Um abraço para Fernando Marques. Isso. Mauro Elvis também está abraçando vocês assim, dizendo que é bom discutir essas questões. Ele cita aqui o Ecopark, né? Diz que é pouco utilizado hoje, no entender dele, né? Mas acho que tem um movimento bem interessante, né? Lá no Ecopark. Bom, vamos para o intervalo e já voltamos aí para fazer o fecho do programa. Notícias, informações, esporte, muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.